Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Eu me chamo Ashley, estudante de biomedicina. Meu nome é Micaele, sou estudante de fisioterapia. E hoje a gente vai conversar sobre um assunto muito importante, né, que está afetando milhares de pessoas. Exatamente. Que é a dengue, né? Você pode ter adquirido a dengue ou até mesmo alguém próximo seu que pode estar adquirindo essa doença também, certo? E para bater esse papo, a gente trouxe a Isadora. Oi, Isadora, tudo bem Isa, com tudo você? bem? Tudo bem, e vocês, meninas? Também. Tudo bem. Boa noite, pessoal. Isa, eu gostaria de falar pra você que ultimamente os casos vêm aumentando muito da dengue. E isso é engraçado, porque deveria estar diminuindo, certo? Sim. Nós temos picos, né, da dengue. Por exemplo, ano passado, que foi um surto bem grande que tivemos Foi. de dengue. Nossa, demais. Que foi o período que eu adquiri a dengue. E que muitas pessoas também Sim, adquiriram, né? Muitas pessoas mesmo. E tem essas fases, gente. Então, a prevenção é de extrema importância, principalmente em fases como essas. Que está tendo muitos casos, o número de pessoas, às vezes, morrendo, também pode ser grande. Então, a gente tem que sempre ficar muito atento. Mas também temos que ter cuidado, principalmente quando não está falando muito, né? Porque é aí que a gente acaba descuidando um pouco, né? Descuidando um pouco de nos cuidarmos e tudo mais. Exatamente. Muitas vezes a gente acaba praticando alguns hábitos inofensivos, né? Sim. Por conta que acha que não tem importância, que não dá aquela devida atenção que merece ter. Porque, gente, realmente é uma doença grave. Muitas pessoas, às vezes, acabam achando que não tem nada demais, mas, igual você disse, Ashley, até algum parente ou nós mesmos adquirimos a doença, muitas vezes por falta de atenção, hábitos ruins, acúmulo de pessoas tendo esses hábitos que acaba tornando mais comum esses picos de muitos casos. Mesmo ela tendo uma mortalidade baixa, ainda tem gente que pode morrer por conta dessa doença. Sim, ano passado teve muito caso de morte. Não só ano passado, gente. Há anos que existe a dengue. Sim. E os sintomas são horríveis. Sintomas são péssimos. E entrando nesse ponto, né, conta pra gente como que foi pegar a dengue, como foi sua Sintomas. experiência. Olha, eu peguei, como eu falei pra vocês, nesse pico aí que teve muitas pessoas pegando ao mesmo tempo. Faz mais ou menos aí por volta de 1 ano. E os principais sintomas que eu tive foi dor de cabeça muito intensa, febre alta, muita moleza, cansaço, indisposição em si, não estava conseguindo fazer nada. Dor no corpo também. Muita dor no corpo. E o principal sintoma, que foi o que me deixou mais debilitada, foi a coceira nas mãos e nos pés. Foi bem difícil pra mim. E não tem o que fazer pra aliviar, né, gente? É um período que, infelizmente, só basta ficar em repouso, se cuidar, se hidratar, porque não tem o que fazer. Nós não podemos se automedicar de nenhuma forma, mas principalmente porque teve muitos casos de pessoas que tomaram anti-inflamatório, como ibuprofeno, alimesulida, e que é de alto risco. Por exemplo, uma dengue hemorrágica. Então, Sim. é importante interromper o uso ali bem rapidamente e tomar as medicações de acordo com o que o médico pede, que normalmente é só a dipirona ali, o paracetamol, que é pro alívio ali das dores. Compressa também, né? Exatamente. Das mãos geladas. Sim, as dores no corpo, a febre, a dor de cabeça. Então seria ali para dar uma aliviada mesmo, porque eu tive mais ou menos uns 10 dias esses sintomas e infelizmente nada assim resolve de uma forma eficaz. Então, como você disse, as compressas, que me aliviou um pouco na coceira, mas foi pouco, assim, não foi algo que me ajudou muito, foi bem difícil pra mim, eu não conseguia dormir, foi bem complicado mesmo. Então, eu colocava gelo nas mãos, nos pés, e ajudava no inchaço, né? Amenizar Porque, ali. exatamente, como eu falei, as coceiras causavam inchaço, vermelhidão, e era bem agoniante mesmo. Então, isso só aliviava mesmo, mas nada resolvia mesmo de uma forma bem eficaz. E quando que você teve a atitude de procurar uma ajuda, né? De ir no médico, né? Que é muito importante. Sim. Muito. Olha, eu fiquei por volta de uns 3 a 4 dias com esse sintoma.
Como muita gente próxima estava pegando dengue, eu já imaginei que seria. Os sintomas são muito parecidos de uma gripe, né? Um resfriado ali. Então, muitas pessoas às vezes confundem. Acaba, às vezes, nem indo ao médico ou acaba tomando os remédios por achar que é uma gripezinha ali mesmo. Só que não, gente, é muito perigoso. Então, é importante já ir ao médico. De 3 a 4 dias, você já consegue identificar se está ou não com dengue. Então, procure um médico, veja tudo certinho. Ele vai passar tudo específico, os remédios, o repouso ali, os dias, tudo certinho. Pra se recuperar bem. Pra se recuperar bem. Você falou que teve o paladar meio que Afetado. afetado. Sim, foi bastante afetado. Eu tive muita náusea, vômito também. Então, o médico indicou mesmo que não comesse nada pesado. Então, eu ingeri muito líquido mesmo. Porque nada ficava no meu estômago assim de uma forma... Eu não conseguia ficar bem com o estômago comendo coisas pesadas. Uhum. Então, acabava que era mais comidas leves, uma sopa ali, bastante água. Tomava soro também, porque a hidratação ali, gente, é de extrema importância mesmo. Então, esse período, meu estômago foi bem afetado também. Isa, na parte da prevenção, para se prevenir sobre essa doença. Tem muita gente que acha que a água limpa, ela não é o foco do mosquito. Sim. Mas, por exemplo, minha avó, ela tem aquelas plantinhas e ela fala que não tem problema, que a água ali tá limpa, que não vai ser o foco do mosquito. Então, como que... Na verdade, isso é um mito, porque o mosquito, ele cria os ovos ali em águas paradas em si. Então, não tem um foco ali de água suja, por exemplo. Então, a água estando parada ali, ele pode criar os ovos. Então, isso é um mito mesmo, gente. Então, por isso é importante a gente sempre ficar atento dentro de casa mesmo, com pequenos hábitos que muitas vezes irrelevantes pra gente, mas é de extrema importância. Por exemplo, hábitos que eu tinha mesmo, após escovar os dentes, lavar o rosto, deixar a pia ali um pouco molhada, não secar da forma correta. E isso pode trazer o mosquito para que ele coloque os ovos, gente. Então, se prevenir de todas as formas possíveis. Porque na correria ali a gente meio que esquece. Sim, na acha, correria não vai dar nada, a gente não dá tanta relevância. E é um assunto de muita relevância. Limpar as calhas, tampar a caixa d'água, evitar deixar lixo parado. Conscientizar todo mundo que mora com você mesmo a criar os mesmos hábitos, porque depois que a gente pega a doença, a gente vê o quanto é difícil, é bem complicado mesmo. Então, hábitos ali, pelo menos evitando, né, gente? Cuidado simples. Podemos contrair, logicamente, mas ali evitando, se prevenindo e todo mundo tendo essa consciência e tendo essas atitudes, pode evitar esses criadouros. Beleza, na parte de repelente, eu gostaria que você me explicasse se ele realmente é um mito ou ele é verdadeiro. Uhum. Porque, por exemplo, tem comentários que na Ilha Bela, lá os mosquitos são mais resistentes. Que aqui o repelente não é muito utilizado lá porque não tem efeito. Então, o repelente também, assim como os hábitos que eu citei, é de extrema importância para evitar a picada do mosquito. Então, ali, vários tipos de repelente, eu uso em spray e ele evita a picada do mosquito, evita ali o risco de contaminação. Então, sim, é de extrema importância, é um hábito que nós devemos ter mesmo. Muitas pessoas começaram a ter após esse último surto que nós tivemos no ano passado, de usar o repelente. Eu mesmo não tinha esse hábito de usar repelente, hoje em dia eu uso todos os dias. Tem locais, por exemplo, que a gente tem que focar mais, né? Por exemplo, áreas abertas, exatamente, né? Áreas abertas, por exemplo, um lago, cachoeira. Então, a gente tem que focar mais ainda nesses lugares, se prevenindo, gente. Exatamente. Sobre a vacinação. A vacinação ela tem bem em pauta agora no Brasil, por conta que tem muita gente que tem medo, certo? Sim. Por conta do Covid. Então, eu gostaria de estar trazendo para você se a vacinação da dengue, ela realmente funciona, se já existe.
Sim, a vacina é um método de prevenção que nós temos. Como você disse, na pandemia, muitas pessoas também tiveram esse medo. Esse receio. Sim, e a vacina pode evitar muita coisa. Porque, assim como os hábitos, o repelente, tudo é um conjunto de proteção, de prevenção que nós temos no nosso corpo. E a vacina, sim, ela existe não faz muito tempo, por volta ali de 2024. E a mais famosa, que é a mais utilizada aqui no Brasil, é a Qdenga, que é dividida em 2 doses. E pode ser tomada no intervalo ali de 3 meses, mais ou menos. E é de extrema importância, não tem motivo para ter medo. Ela tem, sim, as contraindicações, que é gestantes, lactantes, pessoas com o sistema imunológico comprometido, que não devem tomar. Mas isso é de acordo ali, vocês podem estar pesquisando no Ministério da Saúde. Postinho de saúde mais próximo. Ir ao postinho de saúde mais próximo da sua casa, buscar ali uma avaliação médica, para ver se você está apto para tomar essa vacina, tem ali também a faixa etária, que é de 4 a 60 anos de idade. E é isso, gente. O certo é nós nos prevenirmos o máximo de maneiras possíveis. E a vacina é muito bom, porque demorou muito para termos, porque a dengue é uma doença antiga, né? Então, foi algo que demorou muito a ser desenvolvido, mas hoje em dia temos essa possibilidade. Não deixar que alguém, né, do nosso parente seja morto até mesmo por conta dessa doença e ir pra cima mesmo ali. Sim, exatamente. E qual que é o papel da saúde pública nesse combate, né, à dengue? Então, não só nós, como eu disse, a prevenção não vem somente de nós, mas também é um papel do governo, gente. Campanhas de conscientização, visitas domiciliares, um conjunto de formas, até mesmo em escolas, por exemplo, conscientizar as crianças desde cedo a terem esses bons hábitos. Porque não adianta, às vezes a gente na nossa casa tem um hábito bom, mas aí as crianças, o parente não tem, e muitas pessoas não sabem, gente. Muitas pessoas tratam isso como irrelevância. Então, não é um papel somente do governo, é um papel nosso também. Então, é de extrema relevância, é um assunto que tem que ser mais pautado. As pessoas têm que conscientizar o máximo possível de pessoas a criarem esses hábitos. Por exemplo, fazer campanhas de conscientização, como eu disse, nas escolas, nas ruas, porque muitas pessoas não sabem, porque muitas vezes o que parece óbvio pra gente não é óbvio pra muitas pessoas. Esses mínimos hábitos que as pessoas às vezes tratam como inofensivos mesmo. Exatamente isso. E realmente é um trabalho ali em conjunto da população e o Ministério Público. Que a gente Com certeza. Por exemplo, nessas fases aí, que é a fase que teve do ano passado, é a fase que vem tendo esse aumento dos casos de dengue. Por conta do verão também, sim, né? Que tem aquela chuva. Exatamente. É um conjunto, às vezes, de maus hábitos que levam a ter muitos casos de dengue ao mesmo tempo. Não é uma coincidência, entendeu? E também, não só pelos maus hábitos, mas também condições climáticas, gente. Em períodos de muita chuva, esse mês mesmo de maio, junho, até em calor excessivo mesmo, a gente tem que redobrar o cuidado, porque são épocas que mais atraem o mosquito da dengue. Sim. Bom, gente, infelizmente o papo vai ficando por aqui. Mas esperamos, né, que esse episódio tenha ajudado vocês a entender melhor a importância da prevenção contra a dengue. Sim, e eu agradeço a participação, meninas. Obrigada pelo convite. Obrigada a quem assistiu também. Espero que, de alguma forma, nós conseguimos ajudar vocês a se conscientizarem melhor. Se prevenir. Exatamente, a dar a devida importância, porque é um assunto de extrema relevância. E é isso, gente. Muito obrigada pela atenção. Obrigada, gente. Obrigada. Tchau.